Amados em Cristo, hoje, considerando o tema Cooperadores no Evangelho, quero destacar o profeta Daniel, aquele que foi lançado na cova dos leões porque não deixou de orar a Deus e dar o seu testemunho de fé, mas os leões nada o fizeram e antes ele foi promovido no próprio trabalho. E por isso eu quero destacar aí as palavras do capítulo 12 de Daniel, versículo 3, que diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre eternamente. Amados, Daniel, quando recebeu estas palavras, já era um homem idoso, que havia vencido na fé, vivenciado experiências mais marcantes e profundas do que qualquer outro ser humano de sua época. Ele foi deportado para a Babilônia ainda bem jovem, e estudiosos da Bíblia acreditam que Daniel nem tinha 20 anos de idade quando isso aconteceu. Provavelmente, ninguém poderia acreditar no momento em que esse jovem hebreu foi levado para o cativeiro, que pudesse chegar a ser um homem de tamanha importância ao que chegou. Durante os 500 anos seguintes, ninguém cuja vida tenha sido registrado pela história brilhou tanto quanto esse homem Daniel. Ele ofuscou Nabucodonosor, Ciro, Dário e todos os príncipes e autoridades poderosas da sua época. Hoje em dia, ouvimos as pessoas se queixarem das dificuldades para dar o seu testemunho de fé, que se apresentam a cada dia muitos empecilhos. Dizem que a situação em que se encontram é muito difícil ser cristão. Pensemos um pouco no ambiente onde Daniel tinha que viver e trabalhar. Além de escravo, ele era mantido em cativeiro por uma nação que detestava os hebreus. A língua lhe era desconhecida e estava inserido no meio de pessoas pagãs e idólatras. Mesmo assim, logo no início, lá já começou a brilhar. Desde o princípio tomou posição ao lado de Deus e assim continuou pelo resto de sua vida. Ele deu as primícias de sua juventude para Deus e assim permaneceu fiel até o final de sua peregrinação. E ainda podemos observar que na atualidade há pessoas que deixaram sua marca no mundo, e os que resplandecem com mais intensidade foram pessoas que viveram em tempos difíceis. Assim, Daniel permaneceu fiel até o fim, não desistiu da fé por ter sido arrancado do lar e levado para o meio de pessoas que não acreditavam em Deus. Permaneceu firme e fiel, e Deus, que é fiel, o defendeu o tempo todo. Não está escrito em Daniel 12:3 que autoridades iriam brilhar como o esplendor do firmamento. As autoridades da Babilônia, da época de Daniel, já se foram e até os seus nomes caíram no esquecimento. Eles viveram para si mesmos e até a sua memória já foi apagada. Todavia, Daniel viveu para Deus e para as outras pessoas, e o seu nome continua sendo lembrado como sempre foi. É
verdade que ouvimos falar, por exemplo, de Nabucodonosor, mas provavelmente pouco saberíamos a respeito dele se não tivesse sua história relacionada com a do profeta Daniel. De maneira nenhuma a história destes pode ser comparada à história de Daniel, fiel profeta do Senhor. Já se passaram 25 séculos e o seu nome continua reluzente, como sempre, brilhando com um fulgor cada vez mais intenso. E vai continuar a resplandecer enquanto existir a Igreja do Senhor Jesus Cristo, existir os cristãos, a família de Deus, cooperadores no Evangelho. Por isso eu repito o versículo de Daniel 12:3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. A glória e o orgulho deste mundo, amados, são passageiros sem valor. Vivendo conforme a sabedoria do alto, viveremos para Deus e tendo Ele ao nosso lado, tudo para a honra e a glória do Rei Jesus. Diz em Provérbios 11:30, aquele que ganha almas é sábio. Portanto, toda pessoa, seja homem, mulher, idosa, jovem ou criança, que ganhar por meio do testemunho de uma vida santa, uma vida para Deus, não terá vivido em vão, pois assim terá colocado em movimento um rio que correrá para todo sempre, o Evangelho da salvação em Cristo, o amor e a misericórdia que Deus tem para com todos. O convite é continuar a conduzir pessoas à justiça da fé, proclamando o Evangelho a tantas e quantas pessoas pudermos alcançar, sempre nos distanciando das obras das trevas, de mentiras, de prazeres imorais e ambições egoístas. Viver para Deus, ministrando o louvor ao Senhor Jesus, como cantamos agora. E
consagrados ao nosso Senhor e Rei Jesus, possamos sempre nos colocar diante de Deus. Se vivemos dias difíceis, contemos com Deus ao nosso lado. Ele também nos livrará de todos os males. Ele também quer fazer com que o que nós empreendemos possa brilhar aos olhos dos outros, para que sejam conduzidos a Jesus, a coroar o Rei Jesus. Amém.